Boa noite. Mais uma vez, o telejornal diário, feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, começa agora, ao vivo, trazendo muita informação para você. Eu sou Maria Fernanda Saliné e te convido a ficar conectado no TJ UFSC. Hoje foi publicado no Diário Oficial da Câmara o resultado da Comissão Especial do Impeachment. O parecer do relator Jovair Arantes, favorável à abertura do processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, foi aprovado por 38 votos contra 27. Depois de respeitado um prazo de 48 horas, a expectativa é de que a discussão no plenário da Câmara comece na próxima sexta-feira e a votação aconteça no domingo. Também foi definida nesta tarde a ordem de votação dos deputados, que será por região, começando do sul para o norte. Para ser aprovado e seguir para o Senado, instância a qual cabe julgar a denúncia, são necessários votos de 342 dos 513 deputados. Realmente, nós estamos muito longe de um momento de estabilidade política. O TJ foi saber como o processo de impedimento da presidenta está repercutindo na universidade. Acompanhe. Eu sou contra, porque eu acho que a presidente foi eleita democraticamente e não tem nenhuma base para a gente tirar ela agora do nada, porque não tem nenhuma denúncia formal que permita isso. Eu acho que o governo dela deveria continuar seguindo, que as pessoas, desde que houveram as eleições, elas já estão indo para a rua porque elas não aceitaram o resultado da maioria e é um desrespeito ao voto. Mas eu tenho muito medo da posição daqueles que também são contra uma ideia de um golpe, que às vezes eu chamo de um malufismo petista. Que é o quê? Teve esse problema, mas pelo menos foram feitas essas coisas. Que também eu acho que falta um senso crítico também na base da esquerda com isso. Mas em si eu sou contra o impeachment, pela falta de dados que se tem para acionar, por exemplo, na questão da presidenta. Eu não tenho uma opinião a respeito de se ela deve ser impeachmentada ou não. Tem muito pouca coisa esclarecida, assim. Mas eu acho que tem que mudar de alguma forma. Se teve crime, eu acho que tem que ser impeachmentada, mas essa é uma questão jurídica que eu realmente não consigo dar opinião a esse respeito. Eu acho que assim, os questionamentos que são sobre o impeachment são válidos. Assim. Você tem vários problemas que foram ocorridos durante o mandato atual e o mandato anterior da presidente Dilma, e que são válidos a discussão e o julgamento disso. Você tem as pedaladas, você tem uma série de outros fatores e umas jogadas econômicas que foram muito mal posicionadas pela presidente, que foram mal efetuadas e que realmente merecem o questionamento. Então, eu sou a favor, uma questão de praticidade, porque mesmo eu não concordando com as atitudes da oposição, a Dilma não tem governabilidade, ela não tem como tomar várias medidas necessárias agora, que são medidas que atingem diretamente o povo, porque o poder de compra do povo está baixando pra caramba, e se a gente não tomar uma atitude com isso agora, em 3 anos vai estar muito pior, e talvez até num nível irreversível. Esse é um momento muito difícil, é a principal crise política que a gente está vivendo desde o processo de redemocratização do país. É um teste para as instituições, é um teste para a sociedade civil e é um momento de enorme complexidade, porque se combinam uma crise política e uma crise econômica de intensa gravidade. Está sendo evidentemente um momento de espécie de mistura de uma crise política intensa com uma crise econômica ainda mais aguda. Isso provavelmente é a pior situação econômica que o Brasil já enfrentou desde sempre. Então eu acho que a mistura ou a articulação entre essas duas crises criou essa situação de absoluta, num certo sentido, de instabilidade. Nesse momento, a sociedade está toda aguardando a decisão do Congresso Nacional. É uma disputa política tremendamente polarizada em posições que agrupam uma parte da sociedade a favor do impeachment, outra parte contrária ao impeachment. Nenhum dos blocos é homogêneo, nem no bloco contrário ao impeachment só há defensores do governo, há nele também opositores à esquerda que não são favoráveis ao governo, mas que tampouco acham que o governo deve ser interrompido por um impedimento que esses grupos consideram injusto, inadequado. E do outro lado, o bloco que defende o impeachment também é um grupo bastante heterogêneo de sujeitos que comportam desde militantes radicais, favoráveis até
a soluções de tipo autoritário, a novos grupos de direita, inclusive mobilizando parcelas da juventude, até muitos segmentos moderados e até de centro-esquerda que fortalecem essa posição. Ao contrário de 1992, ela tem uma base social que o Fernando Collor de Mello não tinha nem próximo dos movimentos sociais, os movimentos sem terra, o movimento dos sem teto e uma série de outros movimentos sociais que estão efetivamente dando apoio para ela. Nesse sentido, sim, a gente pode entender que há uma certa polarização, mas eu acho que essa polarização não deve ser percebida como numérica, é mais uma polarização discursiva, em virtude, inclusive, dessa base social e principalmente da Dilma, num certo sentido, representar uma alternativa à esquerda de governo. Então, eu acho que tem muita gente defendendo o governo dela, não pelo próprio governo, mas pelo fato de que entendem que o que está sendo atacado é a esquerda. E, nesse sentido, ela consegue uma solidariedade maior pelas ideias que ela pretensamente defende do que exatamente pela situação específica dela. E qualquer que seja o resultado, tanto um resultado favorável ao governo quanto um resultado favorável à oposição, a tendência é de que a crise não se esgote depois da votação do Congresso. Nós teremos eleições presidenciais em 2018. Eu acho que não está no horizonte próximo da vida política brasileira nenhum tipo de questionamento. Vejam que as discussões hoje são quem vai governar até 2018. E eu acho que isso, levando em conta a nossa história, já é uma brutal vantagem em relação a outros contextos de crise que nós tivemos ao longo do século XX. Agora vamos falar da universidade. Hoje, alguns estudantes da UFSC protestaram contra os descasos da permanência e assistência estudantil na universidade. Em fevereiro desse ano, 4 estudantes foram obrigados a deixar a moradia estudantil e outros receberam prazo para também saírem. Os manifestantes demonstraram sua insatisfação através de um ato em que simulavam a inexistência de moradia. Com gritos de ordem, existia uma resposta das reitoras sobre as promessas da nova aula do restaurante universitário e o aumento de vagas na moradia estudantil. Depois do ato, seguiram para a reitoria entregar as reivindicações. Nós, o TJ UFSC, continuaremos acompanhando a luta dos estudantes. Agora chegou o momento de descobrir quem são os sortudos que vão poder curtir nesta sexta-feira a Festa Internação, na Faixa. Os vencedores da promoção do TJ UFSC, em parceria com o evento, são Vinícius Bressan e Matheus Pereira. Vocês devem enviar seus nomes completos e o CPF para a nossa página do Facebook até amanhã, às 6 horas da tarde. Parabéns e boa festa! O TJ de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Fique ligado que mais promoções e parcerias com eventos da universidade vão estar aqui para você poder participar. Qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para jornaltjufsc@gmail.com. Um ótimo final de quarta-feira para você. Até a próxima. Tchau!